Galerinha do 66! A nossa escola hoje recebe o Felipe Itinerante. É um projeto de contação de histórias e encontro com o autor. E quem vai contar hoje essa história para a gente é a Patrícia Berg. E a autora que vai estar com a gente é a Iris Borges. Então, aproveitem bastante, prestem muita atenção, que depois a gente vai falar sobre elas, combinado? Então tá bom, aproveitem! Beijos! Tchau! Sejam todos muito bem-vindos à Felipe Itinerante, um projeto da Feira do Livro de Brasília. Eu sou Patrícia Berg, arte educadora e contadora de histórias, e estou aqui para a gente se divertir muito, contar, cantar e ouvir muitas histórias e depois a gente se deliciar com tudo aquilo que tem por detrás delas. Eu convido você para viajar comigo nas asas da imaginação. Hoje a gente vai fazer um passeio pelo campo, pela fazenda. Vamos descobrir bichos, filhotes e muito amor, que vem desde a natureza até nós, seres humanos. Você viaja comigo? Vamos passear e vamos conhecer bichos de todos os jeitos? Ah, legal! Eu vou gostar muito de fazer esse passeio com vocês. Mas para a gente começar, eu queria cantar uma música que vai falar de bichos. Vocês sabem imitar os bichos? Sabem? E todos. Mas a gente vai conseguir. Vamos lá? Olha só. Essa música é um passeio pela fazenda. E a gente vai cantar e fazer o som dos bichos. Bem assim. Eu vou primeiro parando, falando para vocês o som dos bichos para a gente fazer junto. Afinal de contas, eu acho que tem gente que não consegue ainda imitar todos. Talvez nem tenha visto todos esses. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Vamos lá? Prepara, hein? Vamos lá? Na fazenda, pato tem. Quá, quá. Pato é fácil, hein? Como é que faz o pato? Isso! Quá, 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 quá. Tem um cachorro. Cachorro! Ah, esse é fácil. E se for um cachorrão? O meu é cachorrinho. E um peru. Ih, esse é difícil. Você nunca viu um peru? Ah, gente, dizem que é famoso no Natal, mas nem todo mundo viu andando por aí ciscando num galinheiro. Vamos lá? Tem um peru. Carneirinhos brancos como algodão. Bé! Ah, esse é fácil. E ainda tem um galo valentão. Estufa o peito e solta aquele cocoricó bem forte. Esse foi bom. Vamos lá? Na sequência. Tem um gato angorá. Nhau, nhau. E passarinho sempre a cantar. Tá fácil. Não sabe assobiar? Faz piu-piu. Piu-piu. Quando o boi zebu se põe a mugir, a casa ameaça até cair. Ficou fácil, né? Vamos tentar tudo junto? Então eu conto com você. Na fazenda, pato tem. Tem um cachorro e um peru. Carneirinhos brancos como algodão. Bé! E ainda tem um galo valentão. Tem um gato angorá. Nhau. E passarinho sempre a cantar. Quando o boi zebu se põe a mugir, a casa ameaça até cair. Bem cedinho de manhã, quando o sol se levanta,
mandar para bem longe a preguiça, o sono. Lá vem história boa! É hora da fazenda trabalhar. Eita, foi bom, hein? E vai ficar ainda melhor. Vamos conhecer essas histórias? Ah, são lindas. E olha, eu vou contar com um avental e a gente vai entrar dentro da história. Vamos? Então, peraí. Ó. Olha só que lindeza. Estão vendo? Vixe, já conseguem imaginar onde que a gente está? Conseguem? Olha que bonito! Isso mesmo! A gente tá no campo! E sabe quem mora aqui? Uma menina muito linda, muito alegre e muito feliz. O nome dela é Bia. Vem cá, Bia! O pessoal quer te conhecer. Oi, gente! Essa é a Bia. A Bia mora numa casa no campo. E lá, as árvores são verdinhas, verdinhas. Tem um montão delas. Cheia de flores. Sim, tem muitas flores espalhadas pelo campo. E a Bia fica toda alegre. Dá até para sentir o perfume das flores, não dá? Ixi, e a brisa do vento batendo, balançando a copa das árvores. A Bia é apaixonada pela casinha dela, lá, bem no campo. E nesse campo, a Bia observa que vários animaizinhos nascem por lá. Sabe o que mais? Nascem filhotinhos de gatinhos bem manhosos que ficam, ó. Opa, peraí, que eu preciso alcançar a Bia. Passa aquele rabão na Bia. Mas é muita manha. Parece que eles querem carinho o tempo todo. Nascem também cachorrinhos. Ai, os filhotinhos de cachorrinhos. Oh, ai, como são brincalhões. Vez ou outra, nascem também potrinhos, os filhotinhos dos cavalinhos, ainda com as perninhas bambas, coitados, que acabaram de nascer. E tem ainda, sabe o que mais? Ah, os bezerrinhos. E olha como mamam essas criaturinhas. Mé. Bia ficou atenta também que lá na sua casinha, vira e mexe nascem patinhos dos ovinhos e ficam correndo atrás da mamãe pata, para um lado e para o outro. E não para por aí não. Ó, nascem sempre um montão de pintinhos amarelinhos e não param de piar o tempo todo. É tão bonito. Bia chega a ficar emocionada olhando toda aquela bicharada e o carinho que a mamãe dos filhotes tem com eles. Ai, é lindo, não é? Faz até a gente se lembrar um pouquinho do carinho que a nossa mamãe tem por nós. E sabe do que mais? Bia, quando vai dormir, fica bem encolhidinha, bem aninhadinha no colinho da vovó. Ó, parece que dormiu. Será que a Bia pensa que é um bebê? Um filhotinho, talvez? Me digam vocês. Vamos cantar para ela dormir? Dorme, neném, que o soninho vem. Mamãe tá lá fora e o papai está também. Dorme, neném, um soninho tranquilo. Pode dormir. Ouça lá fora o som do grilo. Cri, cri, cri. Linda demais essa história, não é? Não dá vontade de ir morar lá junto com a Bia? Pra gente ver tantos bichos? Ai, que delícia! E bom mesmo é a gente ter todo esse carinho.
Iguais os bichinhos têm os carinhos das suas mamães, nós também temos o carinho das nossas. Ah, que delícia que é! E olha, essa história me lembrou uma outra. E eu posso contar? Vocês deixam? Posso mesmo? Então lá vai. Eu sei que fala também de filhote. Ah, peraí. Vocês querem ver o livro? Eu mostro. Ó, eu contei a história Bia e os filhotes, os animais domésticos, que ela tem lá na casinha dela, no campo. E essa história me lembrou uma outra. Ó, essa daqui, gente, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Também fala de filhotes, e eu sei que vai mexer com o coração de vocês, assim como mexe com o meu. Ela conta a história de um menino muito lindo, chamado Lick. A casa do Lick era espaçosa, ventilada, sabe? Dessas assim que parece que o vento corre e faz aquele fuzuê. Sacode até os cabelos. Pois é, e o Lick gostava muito de brincar no quarto da mãe dele. E o quarto tinha na cama uma colcha azul e branca. Eu vou te mostrar. E lá na colcha, Lick brincava com seus carrinhos. Ixi, era um montão deles, ó, bem pequenininhos. E ele fazia daquelas listras da colcha a estrada por onde os carrinhos passavam. Ó, bibi. Você brinca assim também? Igual ao Lick? Vixe, será que dá para apostar uma corrida? Pois é, e ele não brincava só de carrinhos, não. Sabe do que mais ele gostava de brincar? Com os seus bonecos. Ai, os bonecos conversavam. Oi, como vai? Tudo bem? Oh, toca aqui, amigão. Uhul! Yeah! Ixi, vez ou outra, também saía luta. Ah, pô, psh, ah! E o Lick ficava ali por horas e horas. Pense, era sua segunda brincadeira favorita. E sabe qual a terceira? Eu mostro. Ele adorava brincar, era de jogar futebol. A bola. Gente, ó, chutava pra todo lado, pegava daqui, pegava dali. Uhul! Eita, mas a farra era boa. Ria e ria muito. Mas sabe de uma coisa? Lick foi adotado. Só que ele já tinha quase 3 anos de idade e sua mãe não sabia como lhe contar isso. Foi então que, conversando com uma amiga, a Soraya, ela teve uma grande ideia, um estalo. Puxa, amiga, você é contadora de histórias. Por que você não conta histórias para dizer pro Lick que ele é adotado? De forma natural, uma hora, a história vai ajudar vocês a chegarem nesse ponto. E ela ficou pensando. Sim, a mãe do Lick pensou e achou aquela uma excelente ideia. Então, naquela noite, ela pegou o Lick. Os dois foram para o seu quarto e deitaram juntinhos na cama. E a mamãe do Lick falou para ele: olha, filho, hoje a gente vai ouvir uma história de uma família de girafinhas. É, mamãe? É. E sabe do que mais? A história começa assim. Havia um casal de girafas muito feliz. Os dois andavam por aí e sentiam, porém, que faltava alguma coisa. Eles queriam muito, mas muito mesmo ter uma girafinha. E de outro lado da floresta vivia também uma girafinha com um pescoço comprido. Já era bem velha. Só que essa girafa tinha uma girafinha pequena. E ela também sonhava em encontrar um casal de girafas mais jovem para cuidar daquela girafinha. E foi então que as girafas se encontraram. E os sonhos de cada um deles parece que se tornou um só. A girafa mais velha ofereceu para aquele casal que eles cuidassem da girafinha, para que a girafinha tivesse a segurança de pais mais jovens.
E os dois acharam aquela ideia muito interessante. E foi assim que aquela nova família se formou. O Lick estava atento ouvindo a história. E com um olhar distante, o sono foi chegando e ele adormeceu, sem dizer uma só palavra. No outro dia, acordou todo empolgado. O dia passou rápido e quando ia chegando a noitinha, ele logo pediu para ouvir de novo uma história sobre uma nova família e uma família que precisasse também de um filhotinho. E foi assim. Dia após dia, as histórias pareciam ter mais ou menos o mesmo enredo. Era um casal de hipopótamos, ou então uma senhora onça com uma jovem oncinha à procura de uma onça pequenininha que estava perdida pela floresta. Ai, vejam vocês, elas se encontraram. E assim, cada um dos bichinhos foi encontrando seu lugar no ninho. E assim foi. Lick não fez muitas perguntas mais não. As histórias iam acontecendo cada noite. Até que um dia, eles resolveram sair para fazer um lanche. Iam na Toca da Mata. E fica aqui perto. Vocês conhecem? Tem coisas deliciosas. E sim, os dois estavam chegando na porta. Já iam entrar quando o Lick de repente fez uma pergunta. Mamãe, eu não nasci da sua barriga não, né? E aquela mamãe calou. As pernas bambearam e procurou por uma cadeira. Achou uma cadeira velha, mas muito bonita. E foi ali que ela se assentou e pegou o Lick no colo. Abraçou-o profundamente. Não, filho. E os dois ficaram ali, ainda em alguns instantes de silêncio. Ela esperou que ele fizesse outras perguntas, mas ele não fez. Então, eles se levantaram e o Lick pediu: Ô mãe, hoje você leva pão de queijo para casa? E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Mexe com a gente, não mexe? Você tem uma família diferente? Você conhece crianças que também foram adotadas, assim como o Lick? Nossa, quanto amor deve existir no lar dessa família, não é? E assim como os filhotinhos que a Bia ficava admirando lá na sua casa, cada uma das famílias que a gente tem por perto, a gente deve admirar. Porque não importa como elas acontecem, como elas se reuniram, mas certamente muito amor as unem. E para falar um pouquinho mais sobre família e sobre essas histórias que aquecem o nosso coração, eu vou chamar nada mais, nada menos do que Iris Borges, a autora dessas histórias. E mais do que isso, quem viveu essas histórias de fato. Vem pra cá, Iris! Bem-vinda! Obrigada, estou muito emocionada, comovida mesmo. Nem me fale aqui, ó. Segurando para não chorar. É muito impressionante a gente ver outra pessoa interpretando uma história que a gente escreveu, né? Fiquei muito comovida. Eu imagino que sim. Assim como para mim também é uma grande responsabilidade, é uma emoção muito grande contar a história de um autor, ainda mais com a autora aqui do lado. E eu tenho certeza que quem está em casa também está curioso para saber um pouquinho mais sobre essas histórias. Iris, conta pra gente. De onde veio a inspiração para escrever essa história? A gente tem aqui também o livro Cartas para Meus Amores, que a Iris vai contar pra gente de onde vêm essas histórias. Então, eu gosto muito de falar que os autores inventam tudo, ou então se inspiram numa história já existente, ou então se inspiram na própria vida, né? Nas histórias da vida real. Nesse caso, Você Leva Pão de Queijo para Casa Hoje, Mamãe, é uma história inspirada na minha vida.
Tudo começou com este outro livro, Cartas para Meus Amores. Quando eu me casei, eu não tive filhos da minha barriga. Eu adotei 3 filhos e também não fui atrás deles. Eles foram vindo para mim. A primeira, que eu chamo de a Loura, ela chegou assim. Eu estava no Gama, tinha ido fazer uma palestra, fui almoçar na casa de uma conhecida, quando uma senhora bem idosa, parecida com aquela girafa idosa, sabe? Falou assim, eu precisava tanto encontrar alguém para cuidar da minha netinha, que eu tenho medo de morrer e ela ficar sozinha. E nessa hora entrou uma menininha loura, de cabelos cacheados, e sentou no meu colo. Eu fiquei tão emocionada que eu fiquei muda, não falei nada. Fiquei quietinha. Quando eu cheguei no meu trabalho, que eu conversei com meu marido sobre isso, ele falou, vamos lá agora conhecer essa menina. E eu falei, mas hoje assim? Vamos sim. Aí nós fomos e a conhecemos, e no outro dia ela quis ir lá na nossa casa. E foi. E nunca mais pediu para ir embora. Ela ficou dormindo lá, ela ficou morando lá e pronto. Então foi ela que nos adotou, não é? Com a segunda filha, foi diferente. A mesma girafona, né, a mesma senhora idosa, perdeu uma filha que criava essa menina, que já tinha sido abandonada num hospital. Então, quando ela pegou essa morena, como eu a chamo aqui, e levou ela para casa, ela olhou para mim e falou assim, não vou te chamar de mãe não, tá, tia? Eu senti uma coisa tão ruim, sabe, a rejeição, né? Mas aquilo era o reflexo da rejeição que ela sentia dentro dela, né? Então, eu falei, tá bom, a gente espera você se acostumar conosco. Aí a gente fez tanta coisa para que ela se sentisse em casa, cozinhamos as comidas que ela gostava, fizemos um enxoval completo para ela, parecido com o da irmã. E assim, ela foi se acostumando. E um dia ela falou assim, ó tia, a partir de amanhã eu vou te chamar de mãe, tá? E aí, no outro dia ela falou, oi mãe, e virou minha filha. O terceiro filho chegou com 3 dias. Ele era recém-nascido. E aí eu pensava o tempo todo, como é que eu vou contar para ele, né, que ele é adotivo? Mas a gente encontrou mãe de leite para ele, que naquela época podia. De modo que hoje a minha família é assim. Eu tenho 3 filhos, 6 netos e até um bisneto, sabia? Eita! E foi por conta desse livro que me inspirei para fazer esse aqui. Como contar para um filho que ele é adotivo, né? Que as outras 2 sabiam, mas ele não sabia. Então, são livros do coração. Ambos são livros que saíram, né, da minha vida pessoal. E é muito bonito ir às escolas e conversar com as crianças sobre esses livros. Às vezes eu penso que esse livro é para crianças maiores. E quando uma criança vê, fala, conta o cor-de-rosa. E eu olho para aqueles pequerruchos e eu falo, tá bom, eu conto. E quando conto, eu pergunto para ele, qual o livro que vocês gostaram mais? Ah, o cor-de-rosa. Por quê? Porque fala da sua vida. Né? Então eles se identificam de falar uma história verdadeira, né? Uma história da vida real. Então cada autor precisa colocar a sua verdade no livro, né? Falar daquilo que ele de fato sente, pensa, como sendo a sua verdade. Eu acho que aí o livro toca o coração de quem o lê. Com certeza. Toca o meu e eu tenho certeza que tocou também o coração de quem ouve. É emocionante ouvir a história. E eu acredito que para eles também, né? O Lick é como é chamado mesmo, seu filho? Não, quando ele era pequenininho, ele era chamado de Lick. Mas agora já não é mais o Lick, porque ele é um homem enorme. Né? Um rapaz enorme. Ô Iris, me conta outra coisa. Você adotou as crianças aqui. Você disse que sua primeira filha veio já quando você estava no Gama, né? Dando uma palestra. Mas de onde que você é? Eu sou de Minas Gerais, de Coromandel. De Coromandel. E lá em Minas Gerais, você já tinha escrito livros? Como veio essa coisa das histórias? Você começou a escrever quando você passou a viver a sua história de vida com seus filhos? Ou antes você já tinha vivido? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu conto que quando eu cheguei na escola primária, nós não tínhamos jardim de infância naquela época, eu fiquei impressionada quando eu vi a biblioteca escolar. Eu fiquei apaixonada. Eu quis ler e eu acho que eu li todos os livros da biblioteca.
Essa é a recordação que eu tenho. Eu queria ler o tempo todo, né? Eu amava ler e de lá para cá nunca mais parei de ler. E desde que eu aprendi a escrever, que eu comecei a escrever os meus sentimentos, as primeiras cartinhas de amor, as cartinhas de saudade. Então eu sempre escrevi, mas não pensava em publicar. Eu tinha um pouco de vergonha, sabe, de publicar. Eu achava que escrever é mostrar muito da nossa alma. E será que eu escrevia bem? Será que as pessoas iam gostar dos meus livros? E um dia eu entendi que eu não tenho que agradar a todo mundo. Se você gostar do meu livro, ótimo. Mas se não gostar, outro vai gostar, não é? É verdade. Então, assim como eu também. Eu tenho hoje uma quantidade de livros, né? Eu trabalho numa distribuidora de livros com mais de 100 mil livros. Nossa! E eu sempre vejo livros ali que não me interessam e outros que ficam pulando, querendo ser lidos por mim, né? Então, isso é muito legal. Aí, como escritora, eu fui lançar há 10 anos apenas. Nossa! E já tem, sabe quantos livros, gente? Conta pra gente. 30 livros publicados. 30! Olha só, gente. É de encher os braços. Olha aqui. É uma coisa. E olha, você falando, Iris, que os livros parece que pulam na sua frente, eu vou dar uma dica para quem está assistindo a gente agora. Olha só, meus amiguinhos. Esses livros que a gente contou aqui hoje, que a Iris trouxe para nós com uma forma tão bonita, revelando um pouco da sua história, eles vão pular diante de vocês na biblioteca da sua escola. Todos esses livros estarão aí para que vocês possam ler, reler e contar essa história para outras pessoas. Bom demais, né? E vamos torcer para que outros projetos como esse da Felib apareçam, né? Porque muitas pessoas não gostam de livros, sabe por quê? Porque nunca leram. A hora que eles começam a ler, às vezes pegam um livro e nem acha esse aqui tão interessante assim, mas pega outro e aí sim, aquele livro cria uma conexão, cria um link, né, com a pessoa e a pessoa fala, nossa, que livro legal. Então, a gente tem que ler mesmo. A gente precisa ter muitos livros na biblioteca, porque uns vão agradar a alguns e outros vão agradar a outros, né? Com certeza. Então, fica a dica para você. Leia. Leia muito. Se delicie com muitas histórias para você guardar no seu coração aquelas que você gostou e as que não gostou, deixa voar para que outros leitores se apaixonem. Essa é a Iris Borges, autora, escritora de livros, muitos, entre eles Bia e os Filhotes, Você Leva Pão de Queijo Hoje, Mamãe? E Cartas para os Meus Amores, que nós lemos hoje para vocês. Um beijo enorme para vocês, foi uma alegria estar aqui. A gente deixa o nosso beijo e até a próxima. E eu quero deixar um recado. Leiam. Leiam muito, leiam bastante, porque quem lê muito nunca fica sozinho e aprende um monte de coisas. Às vezes a gente aprende coisas assim como de matemática, mas não é disso que eu estou falando. Quando a gente lê, é como se a gente adquirisse uma experiência na vida. E quando acontece um problema, a gente está ali com mais facilidade para resolvê-lo. E também para se distrair. É muito bom. Eu, às vezes, rio sozinha lendo um livro e choro também. Eu também. Então, fica a dica. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, até tchau. Um dia aí na sua escola, hein?